Copa do Mundo Copa do Mundo de Mountain Bike. Short Track feminino e masculino. Para ir direto ao assunto. Opa, não, calma. Esse é o próximo vídeo. Depois da Copa do Mundo de Mountain Bike. Hoje é dia de ficar alucinado com todas as competições. O Tour de France acabou primeiro, daí depois Short Track feminino, Short Track masculino, mas o Tour de France está num vídeo separado. O que está acontecendo lá é simplesmente incrível. O incansável Pogacar. No feminino, Short Track, até a 7ª volta, todas as principais atletas, ou pelo menos que figuram não só no cross-country como no short track, estavam lá juntas. Rijswijk, Neff, Leconte, Frey, McConnell, Pauline Ferrand-Prévot. Outra atleta que parece que tem reencontrado o caminho de uma boa performance é a americana Kate Courtney. Elas estavam juntas até a 7ª volta, ou na verdade faltando 3 voltas. A Rijswijk fez uma aceleração e isso fez com que simplesmente esse grupo que tinham mais atletas, ele ficasse reduzido a apenas 4 atletas. A Alessandra Keller, Loana Leconte, Rijswijk e Pauline Ferrand-Prévot. Essas eram as 4 perseguidoras da Rijswijk. Olhando a qualidade da perseguição da Rijswijk, faltando 3 voltas, parecia ser improvável que esse quarteto não conseguisse chegar a Rijswijk. Ou, em outras palavras, dava a impressão, com essa qualidade, com essas 4 atletas, a chance da Rijswijk conseguir ficar isolada, faltando 3 voltas, era muito pequena. Elas chegaram a diminuir e muito a diferença, graças a uma única e exclusiva atleta, a Alessandra Keller. E que está aqui em primeiro com o capacete verde, a Suíça. O que ela estava fazendo durante a transmissão, eu queimei a língua, porque eu falei assim, ela está puxando entre as 3 melhores atletas do planeta, Pauline Ferrand-Prévot, Loana Leconte e Yolanda Neff, que são super estrategistas, talvez a menos estrategista ali seja a Loana Leconte, mas a Pauline Ferrand-Prévot e a Yolanda Neff, super estrategistas, a Alessandra Keller está puxando as 3, ela vai explodir o motor, vai entregar as 3 na roda da Rijswijk, a Rijswijk vai tomar na cabeça, e daí o pódio vai ser Pauline Ferrand-Prévot, Loana Leconte e Yolanda Neff. Eu estava inventando na minha cabeça durante a transmissão. Não aconteceu absolutamente nada disso. O que aconteceu? A Rijswijk, aqui a Alessandra Keller, ela continuava puxando o quarteto, como vocês podem ver. A Rijswijk tinha uma diferença, uma vantagem de 12 segundos da Keller, Neff, Leconte e Pauline Ferrand-Prévot. A Rijswijk ganhou o short track com a Alessandra Keller em segundo, o que é simplesmente fantástico, porque durante 3 voltas ela puxou as 3 atletas que eu comentei, a Neff, a Pauline Ferrand-Prévot e a Leconte. E ela conseguiu sustentar a segunda colocação tendo puxado. Então, sem dúvida nenhuma, a performance do dia foi para a Rijswijk, obviamente, que ganhou o short track, e para a Alessandra Keller, que trouxe as 3 e ainda garantiu a segunda colocação. Eu comentei sobre a Kate Courtney, tá aí a Kate Courtney na 7ª colocação no short track. Esse foi o sprint, por isso que eu ainda fiz um print no sprintzinho final, porque mesmo supostamente o atleta que puxou durante 3 voltas, ele teria menos explosão para manter a colocação no sprint, e ela conseguiu manter a segunda colocação, uma performance incrível da Keller. Então, Rijswijk, Keller e Yolanda Neff. Essa é a classificação do short track. A McConnell continua na liderança, com a Alessandra Keller na segunda colocação. Masculino. Deu uma pane. O masculino aconteceu algo muito parecido. Eram 10 voltas até a 5ª volta, como vocês podem perceber. Colombo, Flukiger, Dascalo, Hartley, Avancini, Nino, estavam todos lá. Especialmente o Colombo, ele aparecia de forma mais agressiva durante essas primeiras voltas.
Na oitava volta, fica de olho no Hartley, né? Ele tem construído esse posicionamento dele do pelotão, dentro do pelotão, de forma super gradativa, né? Ele tem inicialmente testado ficar entre os 10 primeiros, depois ele tem começado a brincar um pouco mais com as movimentações, e hoje, pelo que eu me lembro, foi o primeiro dia onde ele fez uma movimentação. Ele, até mesmo na entrevista dele, ele pagou um preço por essa movimentação, dessa aceleração que ele fez, porque nesse momento que ele fez essa aceleração, estava ele, o Nino, o Flückiger e o Colombo. Daí olhando, eu falei assim, Hartley, faltando 2 voltas, você vai querer dar na cabeça do Nino, Flückiger e do Colombo? É improvável que isso aconteça. Então, ele fez a aceleração, pagou o preço por meia volta, mas por incrível que pareça, ele reencontrou o ritmo e se reconectou ali no sprintzinho final com esses 3 ciclistas. O Hartley, incrível! Aqui tava o Flückiger, Schulter, Colombo, Braidot, e tá vendo? O Hartley, ele chegou 4 segundos para esses caras, é uma eternidade. Tanto é que o Braidot, ele ainda pegou e assumiu a 4ª colocação, porque o Hartley realmente deu uma inchada na perna dele. Então, essa capacidade, que até então eu não tinha reparado, essa capacidade de recuperação, até então eu tinha observado a capacidade dele de se manter de forma relevante com um grupo agressivo. Agora, ele já passou de nível, ele deu um passo a mais, que é ele se tornar agressivo. É claro que paga um preço, é claro que ele deve ter calibrado a consequência disso, mas o que importa é que ele conseguiu voltar para esse quarteto. Esse foi o final, não tem muito o que dizer. O Colombo, ele ganhou no sprint final, entre os 3, o Flückiger e o Nino e o Colombo. O Colombo foi o que foi mais estratégico, foi o que conseguiu levar no sprint final. Então cadê? O Hartley chegou na 3ª colocação. Esse é o Nino cumprimentando o Filippo Colombo. Filippo Colombo, Flückiger, Hartley chegaram juntos e ainda o Hartley conseguiu passar o Nino meio que ejetou ali nos metros finais o sprint, e isso fez com que o Hartley, quer dizer, não é o Hartley não ficou na 3ª colocação porque o Nino ejetou, né? O Nino ejetou porque o Hartley havia passado ele, provavelmente a perna já tinha ido para o espaço. O que importa, Colombo, Flückiger, Hartley, Schurter, Braidot, Carot e assim por diante. O que aconteceu? Em relação ao Avancini. Avancini na 23ª colocação. É uma pena, eu comentei isso desde da Copa do Mundo da etapa no Brasil, é uma pena que aparentemente, é só uma percepção pessoal, o momento de maior apreciação do Avancini, que ele se demonstra mais relaxado, mais tranquilo, curtindo a galera, é uma pena que até esse momento, esse lance dessa apreciação do Avancini mais leve não tem coincidido com uma ótima performance. Agora precisa saber se ele precisa ser aquele cara mais faca no dente para entregar performance, ou se simplesmente é uma questão de transição. É uma questão de mudar um pouco o mindset, curtir um pouco mais e ao mesmo tempo encontrar a performance. O que eu acho que no estágio da carreira dele seria muito interessante. Deu para perceber isso, de novo, percepção pessoal, naquela história no Brasil, com o episódio com o Cocuzzi. Se vocês escutarem a entrevista dele, ele mesmo diz algo que geralmente a gente não escutaria do Avancini de forma tão natural. Não, ele vai ganhar de mim em algum momento, etc. Eu só acho que ele foi muito... eu só acho que ele foi, talvez... eu não lembro o termo exato, muito afobado e etc. Ou seja, o Avancini, ele já está numa outra fase, numa fase onde provavelmente ele tem outras coisas interessantes acontecendo na carreira dele, os projetos dele e etc. Né? E isso permite talvez com que ele tenha um pouco mais de apreciação por tudo que ele conquistou. Né? E o meu desejo é que, além dessa apreciação, que ele parece ser uma pessoa, parece que ele está num momento muito mais leve, mas que ele também encontre a performance dele de novo, né? E eu acho que isso vai acontecer, e daí vai ter o pacote perfeito de apreciação, ser mais leve, curtir os projetos externos e ainda ter uma boa performance. Seria o momento, seria o ápice
da carreira de qualquer atleta. Esse é a classificação final, o pódio do short track, Colombo, Flückiger e o Hatley, fica de olho no Hatley. Esse é a classificação geral do short track, o Flückiger assume a classificação geral com o Hatley em segundo, e essa é a classificação do cross country, Nino, Dascalo, Flückiger, Hatley, Marotti, Pidcock. O Pidcock está lá no Tour de France e está em quinto na classificação geral da Copa do Mundo de Mountain Bike. Eu acho que é isso. Aqui é a entrevista do Hatley, ele dizendo que naquele momento que ele assumiu, que ele fez a aceleração, ele deu uma afogada por meia volta, daí reencontrou o ritmo, foi pro sprint e ainda garantiu a terceira colocação. E ele disse que para ele é super difícil se controlar, porque instintivamente ele iria para frente, ele faria força. Então isso é para validar um pouco o aspecto estratégico dele, né? Que não dá para imaginar que dá para ficar fazendo acelerações na Copa do Mundo de Mountain Bike entre os melhores atletas do planeta e imaginar que essas acelerações elas vão ser bem sucedidas, porque os caras atrás, que são os melhores do mundo, eles simplesmente vão afogar ou vão deixar o cara ganhar. Então tem que ser estratégico, tem que encontrar a melhor estratégia, construir essa performance física e ir calibrando essas acelerações, as movimentações, e eu acho que ele está fazendo isso, pelo menos a impressão que eu tenho, ele está fazendo isso de forma gradativa e sólida, o que é muito bom desse aspecto. Ele não conta 100%, ele não conta apenas com o melhor da forma física dele. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um atleta, não importa o nível, a única ferramenta que ele tem é o melhor da forma física dele. Porque ao longo de uma temporada é impossível você se manter no melhor da sua forma física. Então, quando você não está no melhor da sua forma física, esse percentual abaixo do seu melhor, ele tem que ser preenchido por algumas outras características, como uma ótima estratégia. Esse vídeo é daqui um pouco, eu acho que é isso. Sintam-se à vontade com os comentários, críticas, sugestões. Abraço, tchau. Daqui a pouco o vídeo do Tour de France.